Muito obrigado por sua companhia de todas as semanas. O nosso desejo é que a Spotify da Rede Brasil compartilhe nossa programação e permita que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a segunda lição deste novo trimestre com o tema Pastor Sérgio Jeremias. Pai do Senhor, pastor, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Pai do Senhor, pastor Naldo Jacques, Pai do Senhor a todos nós. E do presbítero Jonatas Éder. Pai do Senhor, irmão Éder, Nesta lição, estudaremos que a queda no Éden trouxe à humanidade a inclinação ao erro. Pontuaremos que as teologias modernas têm influenciado para a normalização do pecado. Mostraremos o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã e, por fim, veremos que há fazer as consequências do pecado e que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Evangelista Valber, o senhor poderia, por favor, ler o texto áureo para nós? Pois não, pastor. O texto áureo está em Romanos, capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte: por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado e, por fim, mostrar as consequências da normalização do pecado. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Romanos, capítulo 3, versículos 9 ao 20. Acompanhe conosco. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a segunda lição que tem como título Espírito da Babilônia. E podemos abordar a partir do texto de Apocalipse, capítulo do pecado em sala de aula, até porque só poderemos compreender a deturpação a nossa lição. Nós queremos, como sempre fazemos em todo o trimestre, né? Semana passada nós tivemos aqui apresentar algumas obras aos nossos irmãos, para que os irmãos, importante que todo professor, aliás, todo crente, mas já que estamos falando de escola dominical, todo professor tem que estar familiarizado com a nossa declaração de fé, que é uma síntese de tudo que nós acreditamos. E essa declaração de fé, ela está à disposição ali, está à venda ali na berentes e professores de EBDs daqui do nosso estado. Se você chegar ali no estande da Beré, ali próximo ao Templo Central, além de receber aquele tratamento VIP, você também vai ter direito a um desconto especial. Se dirija lá à Livraria Beré, que com certeza você vai ser bem atendido e vai receber esse desconto especial. Nós temos também um outro livro, também pela editora Bereia, O Cristão e a Escalada da Violência, do pastor Abraão de Almeida. Este livro é uma síntese dentro da chamada doutrina da ética cristã, e são assuntos que estarão sendo abordados durante esse trimestre, e o pastor aqui sintetiza de maneira clara e objetiva, e é um conteúdo também que você pode adquirir. Para os nossos irmãos, este livro está numa super promoção imperdível ali na editora Beré. Se eu fosse você, eu estaria pausando agora o vídeo do YouTube e estaria adquirindo agora, ligando para lá, porque é uma obra que você não pode deixar de ter em sua biblioteca. E aí nós temos a chamada teologia sistemática. As teologias sistemáticas, nós temos esta teologia sistemática aqui de Eurico Bergsten. Todo professor de escola dominical precisa ter este livro, Teologia Sistemática de Eurico Bergsten. Ele tem um recorte pentecostal, tá certo? Recorte pentecostal, porque você tem no mercado aí
milhares de teologias sistemáticas, mas com recorte pentecostal assembleano. Você tem aqui o pastor Eurico Bex, que é também um material que você pode adquirir na editora Bereia. Nós temos também a teologia sistemática pentecostal, produzida pela CPAD, editada pela CPAD, também um excelente material. Todo professor de escola dominical precisa ter Eurico Beckstein, precisa ter esta teologia sistemática pentecostal aqui, produzida pela CPAD, que é a reunião de diversos pastores e teólogos pentecostais nacionais que vão escrevendo e dissertando sobre cada doutrina sistemática. E, por fim, nós temos a obra do Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, de Stanley Orton. Então, esta obra aqui é uma obra um pouco mais acadêmica, né? As outras que nós apresentamos é uma abordagem doutrinária, teológica, sim, mas esta obra aqui é uma obra mais acadêmica. Então, essas três sistemáticas que nós apresentamos são sistemáticas que não podem faltar na biblioteca do professor, do dirigente de escola, pois estão nelas abordado toda a nossa doutrina, né, com relação à teologia sistemática. Então, é importante que o professor não deixe de adquirir, além do livro do autor desse trimestre, né, o pastor Douglas Batista, A Igreja de Cristo e o Império do Mal. É um livro que traz, além da abordagem da lição, ele traz conteúdos a mais que a própria lição da escola dominical. Porque às vezes tem irmãos que dizem assim, mas pastor, se o livro vai trazer a mesma coisa da lição, então eu não vou adquirir o livro. Mas o livro ele vai traz o conteúdo da lição e traz algum conteúdo a mais que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E você tem aí a vantagem que quem está escrevendo é o próprio autor da lição. Então, é um livro que você não pode deixar de ter. Então, Evangelista Valber, a deturpação da doutrina do pecado. Pois não. É importante que o professor, principalmente, né, nós temos a declaração de fé, principalmente ele esteja familiarizado com a doutrina do pecado. Na verdade, a doutrina aqui, ela é abordada no capítulo 9, a partir da página 97, a declaração de fé traz uma exposição do que, de fato, nós acreditamos acerca desta doutrina. Exatamente, pastor. Claro que, com o desdobrar, né, do programa, a gente vai aprofundar e, principalmente, trazer uma fundamentação bíblica acerca dessa doutrina, mas é fundamental que o aluno, que o professor, que o dirigente, né, ele esteja absolutamente familiarizado com essa doutrina. Por quê? Porque um entendimento equivocado, deturpado da doutrina do pecado, vai acarretar, sem sombra de dúvida, um prejuízo irreparável, do ponto de vista espiritual, para o crente individualmente e para a igreja como um todo. Além disso, um entendimento equivocado da doutrina do pecado também vai contaminar o entendimento em relação a diversas outras doutrinas bíblicas, né? Como a eclesiologia, a doutrina da igreja, porque se não se tratar da forma correta o pecado, então com certeza o pecado vai prevalecer e o pecado prevalecendo vai se comprometer a comunhão e, consequentemente, a salvação de um crente individualmente e, como disse, a saúde espiritual de uma igreja. Vai comprometer a escatologia, vai comprometer a ética cristã, vai comprometer uma série de outras, a santificação, não é? Vai comprometer uma série de outras doutrinas bíblicas. Então, essa lição é de fundamental importância, veio em bom tempo, porque o professor precisa estar familiarizado biblicamente com a doutrina do pecado. E é importante, pastor Sérgio, que o professor, neste capítulo da declaração de fé, ele faça uma revisão. Nós temos aí a nossa lição desta semana está bem escrita, e é importante que o professor faça uma revisão nesse conteúdo e no dia da abordagem não só esteja com a Bíblia e com a revista, mas, sobretudo, com a declaração de fé em mãos para mostrar aos irmãos de que aquilo que está sendo ensinado na escola dominical, aquilo que está sendo exposto, não é diferente daquilo que a igreja sempre acreditou ao longo da sua história. Sim, pastor. E foi muito bem o senhor apresentar estes livros e mostrar a importância da teologia
sistemática, né, que é a concepção doutrinária da nossa igreja, dos pentecostais. O evangelista Valdo falava sobre a importância dessa lição, e a gente diria que, como o trimestre está falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, falando exatamente das ideias progressistas, muito em voga nos dias atuais, todas as desconstruções, ou todo o pensamento progressista que a gente tem, parte da deturpação da doutrina do pecado. Então, compreender, como o senhor disse, a nível do que a Bíblia nos sugere, daquilo que a teologia bíblica nos aponta, é de fundamental importância para que a gente possa entender as teologias equivocadas, os pensamentos progressistas, porque desse pensamento vai se desconstruir toda a ideia. O evangelista Valdo falava aí da questão da teologia, até o sacrifício de Cristo ele é negado, porque a ideia do pensamento progressista, do espírito do anticristo atuante, é a visão negacionista, negar o pecado original ou deturpar, e aí vem o amaranhado de todas as distorções com relação à doutrina bíblica, ou às doutrinas bíblicas. Né? Irmão Éder, então, o que o professor, de maneira preliminar, o que é que o senhor aconselha ao professor de maneira preliminar, neste momento que está nos acompanhando, talvez ele esteja preparando a sua aula, né? Disse, eu vou preparar com antecedência, que o professor tem que preparar a aula com antecedência, não pode deixar nada para a última hora, sob o risco de não fazer o trabalho com excelência. Então, vamos hipoteticamente dizendo que o professor nesse momento está assistindo, nos acompanhando, mas está com sua Bíblia, está com sua declaração de fé, com sua revista, e de repente deu aquele branco, por onde começar? Muito bem, pastor. Qual seria o seu conselho? O conselho é entender o momento que a gente está vivendo hoje, né? Nós vivemos um período onde os absolutos são negados, onde existe uma grande relativização dos valores e inversão deles também. E para que você possa compreender bem o assunto, o tema da lição é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então você precisa dominar bem a doutrina do pecado, porque quando a gente for falar da deturpação, é só comparar o que é real do falso. Então hoje nós vamos apresentar para você a doutrina do pecado, e quando a gente for falar da deturpação, vai ficar muito nítido, não é? Então nosso conselho é, leia bastante os versículos bíblicos que nós vamos apontar hoje. O pastor falou para a gente fazer uma recapitulação do que nós pensamos sobre a doutrina do pecado, e por isso a declaração de fé é importante, e o material que ele apresentou. Então se familiarize bem com a doutrina do pecado, porque aí vai ficar fácil deturpar, ou falar das deturpações que fizeram, infelizmente, trazendo os males que foram apontados pelo evangelista Valber. Além dessa sua sugestão, né, nós sugerimos ao professor a ler o capítulo 1 ao capítulo 3 de Romanos. Nós temos aí o capítulo 1, vai falar sobre a universalização do pecado. O pecado é universal. O capítulo 2, Paulo vai mostrar que assim como os gentios estão debaixo do pecado, os judeus também estão debaixo do pecado. E o capítulo 3 vai dizer assim, ó, tanto judeu como gentios, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é importante que o professor possa dar uma lida, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Romanos, vá lendo com calma, com tranquilidade, fazendo as anotações. Existem esboços que você pode acessar aí, que traz um resumo de todo o livro, mas já que estamos trabalhando a doutrina do pecado e que o professor, no sentido geral, ele acaba dispondo apenas de 1 hora de abordagem, então não adianta você também trazer muita informação, porque pior do que não trazer informação é também trazer excesso de informação, né, evangelista? Exatamente, pastor. Então, tendo familiaridade, haverá mais facilidade por parte do professor de estabelecer um roteiro. Esse roteiro, é claro, já está delineado na lição, né, da escola dominical, também no esboço, né, da superintendência, e também nas literaturas que o senhor acabou de indicar, né? Principalmente dando destaque para a declaração de fé e para a teologia sistemática do pastor Eurico Bergsten. Eu acho que essas são as duas principais obras, caso o professor não tenha condição financeira de agora adquirir as demais, mas as duas principais certamente são a declaração de fé e a teologia sistemática do pastor Eurico Bergsten. Então, quanto mais ele se aprofundar, mais poder de síntese ele vai ter. Uhum. E aí ele vai conseguir tocar naqueles pontos principais, não é, ao longo da sua aula, deixando com isso, não é, a visão, a percepção do aluno formada em relação ao que é o pecado à luz das Escrituras. Eu acho interessante essa sua frase, né? Quanto mais
quanto mais familiarizado ele está com o assunto, mais ele tem a capacidade de síntese. Porque às vezes, pastor Sérgio, às vezes tem pessoas que vão lendo, sem parar para refletir, sem parar para meditar, né? Isso. Apenas lendo, sem refletir, aí chega na sala de aula, às vezes não dá oportunidade para o aluno fazer a leitura do texto, aí vai citando o texto, pega a revista, aí vai citando todos os textos decorados e tal, e o aluno só fica olhando, ele citando o texto decorado e tal, aí não há essa interação com o professor. É importante que mesmo que o professor tenha essa habilidade de decorar textos bíblicos de Gênesis a Apocalipse, mas é importante, se ele está no papel de ensinador, desenvolver essa capacidade do aluno interagir, pedindo que o aluno verifique cada passagem, cada texto que está sendo mencionado, ele verifique na sua Bíblia, porque aí também desperta o aluno, vamos supor, aquele aluno que diz assim, um professor nunca manda ler a Bíblia, então não se desestimula a ler a Bíblia durante a semana, mas quando ele sabe que o professor vai pedir para ler, ele não só estuda a lição, mas já prepara o texto ali, porque sabe que o professor, em algum momento, pode solicitar que ele leia aquele texto. Sim, pastor. Tem a preocupação com o preparo da lição, esse programa se propõe a isso, né, a oferecer aos nossos professores, especialmente, material para o preparo, e aí o evangelista Val falou uma coisa interessante com relação, e o senhor reforçou a questão da leitura seletiva. E quando ele falava e o senhor reforçava, eu me lembrei que o professor deve ter muito cuidado, porque esse assunto do pecado, ele é um assunto que diverge várias correntes de interpretação, e no afã de acumular conhecimento, o professor pode estar se valendo lá de sites e de material que não seja aquilo que o senhor bem pontuou, o viés pentecostal. Isso. Então esse preparo, ele é importante, esse preparo seletivo, e aí vem o que o senhor reforça, que é a praxis, né? A prática tem que ser uma prática pedagógica, atrativa, não deixando de lado a Bíblia Sagrada, não enchendo o aluno de tanta informação, porque aí não vai acontecer o que é mais importante, que é o aprendizado. E considerando essa pluralidade de pensamentos sobre a doutrina do pecado, muito mais importante que o professor se centralize na declaração de fé, né, irmão Éder? Exatamente, porque aí está condensado o pensamento que a nossa igreja defende, o pensamento bíblico que a nossa igreja defende. Então, nesse emaranhado de teologias que existem por aí, é melhor falar a linguagem que a nossa igreja já entende, já professa. Então, para que não haja nenhum tipo de problema, fica aí a dica que o pastor passou para nós. E é importante que o professor também, quando vai falar de doutrina do pecado, aí já vem Wesley, aí já bota um Calvino para a sala de aula, traz Calvino, traz Armínio, traz o Wesley, aí traz um bocado de teólogo, e os irmãozinhos, coitados, às vezes olham assim, querem o texto bíblico, a abordagem do texto bíblico, e às vezes o professor, assim, que pesquisou muito sobre teologia, começa a tratar numa linguagem no âmbito teológico e que não alcança os alunos, porque os alunos estão querendo a abordagem a partir do texto e não a partir dos teóricos. Exatamente, pastor. Pois, na realidade, o que importa na escola bíblica dominical, sobretudo, é a palavra de Deus. É uma escola bíblica dominical. O livro-texto é a Bíblia e o roteiro é a lição. Claro que, diante das heresias acerca do pecado, é importante refutá-las, mas refutá-las numa linguagem bíblica, numa linguagem clara, numa linguagem compreensiva, não é? E também numa linguagem, como o senhor disse, né, a princípio sintética, não sobrecarregando os alunos de informação, porque o propósito principal da escola bíblica dominical não é a transmissão de informações, mas é a formação do caráter cristão. E isso só se dá por meio da ação do Espírito Santo através da palavra de Deus. Então é importante que o professor tenha clareza, seja biblicista, não é? Isso. E também tenha esse poder de síntese. Falando desse poder de síntese, eu me lembrei de Jesus, não é? Porque a gente sabe que, via de regra, os rabinos, não é, do primeiro século diziam que o Pentateuco continha aproximadamente 613 preceitos, 613 mandamentos. E aí perguntaram a Jesus, desses, qual era o maior? Né? E Jesus teve a capacidade de resumir todos esses 613 em apenas 2. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e depois amarás o próximo como a ti mesmo. Por quê?
Porque esses 613, no final das contas, alguns diziam respeito ao relacionamento da pessoa com Deus e os demais diziam respeito ao relacionamento da pessoa com o próximo ou consigo mesmo. Então, Jesus, ele é o maior dos mestres, né? A nossa referência. Glória a Deus. Na hora e transmitia de maneira absolutamente compreensível. Que desde os doutores até... Aliás, às vezes os doutores não compreendiam, como foi o caso de Nicodemos, né? Mas aquelas pessoas simples, né? Aquelas multidões que estavam ali, até porque no primeiro século, pouquíssimas pessoas sabiam ler, não é? Então, Jesus, sendo mestre, ele ensinava absolutamente a todos. Assim deve ser o professor de escola dominical. É claro que quando nós estamos fazendo essa pontuação para o professor não trazer os teóricos para dentro de sala de aula, nós não estamos aqui trazendo discurso anti-intelectual. Claro. Na verdade, o nosso foco está mais na pedagogia, na maneira que o professor, que o aluno há de absorver o conteúdo que está sendo trabalhado, do que propriamente em estar condenando a teologia. Não, até porque a abordagem da lição é feita por um teólogo, Pastor Douglas é doutor em teologia, tá certo? O que estamos nos focando aqui é que a escola dominical ele tem um público diverso. Nós temos desde a classe de jovens à classe de idosos. Cada faixa etária aprende de uma maneira diferente, com uma velocidade diferente e com uma compreensão diferente. Então, o que estamos pontuando aqui não é dizer assim, não leve nada disso para a sala de aula. O que estamos dizendo aqui é que, como dispomos apenas de 1 hora, na maioria, eu acredito, em todo o país, mais ou menos 1 hora de escola dominical, é importante que o professor seja cirúrgico, seja claro, seja objetivo, seja didático, seja prático, porque o mais importante não é a satisfação que o professor tem na exposição que ele vai dar, porque ele pode ter uma satisfação daquilo que ele está passando, mas dentro da percepção dele, quando de fato a classe nem absorveu nada do que ele falou. O mais importante é ele ter a certeza de que os irmãos, de fato, compreenderam e foram edificados pela exposição da palavra de Deus. Mas o que é pecado? Qual a sua definição? O que é que a Bíblia fala no Antigo e no Novo Testamento sobre este tema? Mas nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a segunda lição que tem como título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. E no bloco anterior nós trouxemos aqui uma rápida introdução sobre esta lição, sobre como o professor deve abordar esta lição, a sensibilidade que ele deve ter em procurar ver se o seu aluno de fato está compreendendo o que ele está falando, porque abordar a lição na escola dominical não é só a exposição de conteúdo. Eu tenho que procurar saber se de fato meu aluno está entendendo o que eu estou falando. E como é que eu posso saber, pastor? Você pode até estar me perguntando. Primeiro, pela fisionomia dos alunos. Ver se de fato os alunos estão compreendendo por sua fisionomia. E uma outra forma é você permitir fazer pergunta aos seus alunos ou esperar dos seus alunos alguma pergunta, porque a pergunta que o seu aluno fizer vai estar sinalizando se de fato ele está compreendendo ou não aquilo que está sendo abordado. E agora, neste bloco, eu queria chamar aí o primeiro tópico. Esse primeiro tópico, evangelista Valber, ele é essencial para o restante da lição. Isso. Por quê? Porque aqui reside, de fato, a definição, a clareza da doutrina do pecado. Que aí, como o irmão Éder falou no bloco anterior, eu preciso saber, conhecer a doutrina para identificar a falsa. Eu não vou estudar a falsa para identificar a verdadeira. Eu vou estudar a verdadeira para identificar a falsa. E aí o que é que a gente já pode comentar? Nós temos aí o ensino bíblico da natureza pecaminosa, ponto número 1, definição do pecado. O que é que a gente pode comentar? Pois não, pastor. Então, vamos começar essa exposição, do ponto de vista bíblico, definindo o que é o pecado. E o esboço da superintendência, como sempre, muito bem escrito, ele traz aqui uma definição do pecado, tanto no Antigo Testamento, no hebraico, quanto no Novo Testamento, no grego. E por que é interessante fazer essa definição nessas duas línguas, nesses dois contextos? Porque toda doutrina bíblica, ela se estende do Antigo para o Novo Testamento, e isso de forma progressiva. Então, Deus vai, de pouco em pouco, revelando todos os aspectos de uma doutrina
com o passar das páginas sagradas. Então, no hebraico, a palavra usada é ratar, e no grego é hamartia. Daí porque na teologia sistemática a gente estuda a doutrina do pecado como sendo hamartiologia. Isso. E significam, respectivamente, errar o alvo, falhar no dever. Então, para fundamentar essa definição que é tão clássica, que é tão conhecida, errar o alvo, e também falhar no dever, eu gostaria de ir ao começo, ao início de tudo, que é o livro do Gênesis, que é o livro dos princípios, é o livro onde Deus estabeleceu os princípios que vão nortear todo o restante do desenvolvimento da Bíblia Sagrada. Então, lá em Gênesis capítulo 2, Deus estabelece qual seria o alvo para o ser humano. O ser humano que ele acabara de criar perfeito, que ele acabara de criar santo, moralmente perfeito. E Deus diz o seguinte no capítulo 2, versículo de número 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, Deus está aqui, dando a ordem, estabelecendo o alvo. Olha, você pode comer de toda árvore do jardim livremente. Ele está mostrando que o homem é livre nas suas escolhas. E se ele é livre, ele pode ser responsabilizado, porque a liberdade acarreta em seja a responsabilização. E aí no versículo 17, ele diz o seguinte, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus estabelece o alvo. Eu quero você em plena obediência, eu quero você em plena comunhão, eu quero você em plena santificação, eu quero você em plena harmonia com a minha vontade, com os meus anseios em relação a você. Então, se você desobedecer, você consequentemente vai morrer. Aqui está a consequência do pecado. E, lamentavelmente, o homem errou o alvo. Fazendo uso do seu livre-arbítrio, lembrando, pastor, e demais, que isso aqui é um relato literal. Sim. Isso aqui não é um relato fantasioso, mitológico, não. Isso aqui é um relato literal. Isso, de fato, aconteceu. E aí, infelizmente, o homem errou o alvo, desobedecendo a ordem divina e consumando, assim, do ponto de vista humano, pela primeira vez, o pecado. E isso está no capítulo número 3, versículo número 6, quando ele diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido e ele comeu com ela. Então, veja que o pecado vai nascer na interioridade da mulher. Ele não vai acontecer por decreto divino, nem inicialmente por influência satânica, mas ele vai nascer na sua interioridade, porque ela agora vai desejar, ela vai cobiçar. Agora, claro, aliado a isso veio também uma mãozinha do maligno que sugeriu também a tentação. E aí eles comem, consumam o pecado, e uma vez consumado o pecado, a Bíblia nos diz que as consequências são verificadas imediatamente. Claro que a gente vai ver isso, a abrangência do pecado no ser humano. Então, a definição do pecado seria essa, pastor, errar o alvo da vontade de Deus, da lei de Deus estabelecida para o homem, e o homem fez isso pela primeira vez lá no Éden e fez isso livremente, por isso foi responsabilizado, e todos nós somos responsabilizados até o dia de hoje, porque embora o pecado tenha desfigurado a imagem de Deus em nós, ele não destruiu completamente, e por isso o homem continua sendo responsável pelos seus atos, pelos seus pecados, e um dia dará conta diante de Deus. O senhor falou isso sobre responsabilização, sobre, na verdade, a repercussão da decisão de Adão sobre o desafio que ele recebeu. Deus disse, olha, da árvore, toda árvore você vai comer, mas essa aqui você não vai comer. Então, ele acabou pecando. Eu lembrei aqui o texto da nossa declaração de fé, que eu acho importante poder ler aqui o texto, como está expresso, para que os irmãos possam saber que aquilo que está sendo abordado está de fato na nossa declaração. Na página de número 100, veja o que o autor nos diz, onde tem tópico 6, diz assim, a corrupção total do gênero humano, ou seja, a nossa declaração, ela não usa o termo depravação total. Sim. Depravação total é um termo usado mais no âmbito teológico. Ela usa o termo corrupção total, ou corrupção total do gênero humano. E aí o autor diz o seguinte, aqui a nossa declaração diz o seguinte, a queda no Éden arruinou toda a humanidade tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou inclinação para o pecado.
Não somente isso, contaminou toda a humanidade. E aí ele cita Romanos 3,10, não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3,23. A natureza moral foi corrompida e o coração do homem tornou-se enganoso e perverso. Todas as pessoas estão mortas em ofensas e pecados, são inimigas de Deus e escravas do pecado. Ou seja, por natureza, Paulo diz, Efésios 2, que por natureza nós somos filhos da ira, ou seja, todos que nascem já nascem debaixo do pecado. Aí o texto continua, a corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição, corpo, alma e espírito, conforme lemos em Isaías. Abre aspas, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Isaías 1, 5 e 6. Isso prejudicou todas as suas faculdades, quais sejam intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade. Portanto, o homem por si mesmo não consegue voltar-se a Deus sem o auxílio da graça divina. Apesar de tudo, a imagem de Deus no homem não foi aniquilada, que é os que professam a ideia da depravação total. Há um recorte que diz assim que o homem está completamente depravado e não tem como responder, não tem como exercer o livre-arbítrio. Aí aqui nós entendemos o seguinte, apesar de tudo, a imagem de Deus no homem não foi aniquilada, foi, no entanto, desfigurada a tal ponto que a sua restauração só é possível em Cristo. Jesus reconheceu algumas qualidades do moço rico e até mesmo dos fariseus. Todos nós conhecemos descrentes que são pessoas de bem, honestas e de bom caráter e religiosas, como o centurião de Cafarnaum, ainda que o bem social que elas praticam levem a marca da contaminação do pecado. Aí eu lembrei uma vez que Jesus chegou para os discípulos, falando sobre a provisão de Deus, aí Jesus disse assim, se vós que sois maus... Isso. Veja, que Jesus, o diagnóstico de Jesus para a natureza humana não foi vocês são bonzinhos. Não. Vocês são bonzinhos, não. Se vós que sois maus, aí entra outro, sabeis dar coisas boas, aí compartilha e comunga e corrobora, obrigado, corrobora com esse entendimento. É possível que o indivíduo esteja debaixo do pecado, sim, e de fato está debaixo do pecado, está influenciado e contaminado todas as áreas da sua vida pelo pecado, mas mesmo assim, como ele é um homem, uma mulher criado por Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e existem atributos que pertencem a Deus, que também foram compartilhados comum, que a gente chama na teologia de atributos comunicáveis. Então este homem, mesmo pecador por natureza, ele é capaz de ter atos de bondade. Sim, pastor. Eu acho que todo professor deveria grifar essa parte que o senhor leu, que vai resumir tudo que a gente precisa para explicar a lição. Eu acho que, didaticamente, a doutrina do pecado a gente poderia estudar em 5 tópicos. Conceituação, isso que o evangelista Valbo fez, sabiamente. Eu acho que parte da ideia de compreender o pecado original, tanto a conceituação como a origem. O evangelista Valbo estava lendo um texto e talvez o telespectador disse, não, mas está na minha Bíblia Chatá, e aí ele foi... É interessante dizer que a superintendência foi mais feliz que já trouxe a tradução, né, que realmente é Ratá. Então, nós temos aí a conceituação, como o evangelista já falou, errar o alvo. A gente tem a origem, porque também é um ponto de discussão teológica, a questão da origem do mal. A gente tem aí a agravância do pecado, o senhor bem pontuou aí essas agravâncias. O pecado foi em Adão, mas aí o senhor sugeriu no início a leitura de Romanos 1,3, vai mostrar claramente essa agravância, que aí passou a toda a raça humana. A gente tem a universalidade e a gente tem a solução. Então, eu acho que o professor deveria cuidadosamente estudar esse tópico que o senhor leu aí, porque vai desde a origem até a solução e compreender essa questão do livre-arbítrio, né, muito bem falado aí o exemplo de Jesus, que prova, porque a teologia é a discussão da Bíblia, então a Bíblia tem toda a verdade para a teologia. Então Jesus Cristo mostrou que a pessoa, mesmo pecadora, o evangelista Valbo falou a questão de que o homem foi criado imaculado, mas ele foi criado maculável. Então a tentação levou à queda,
mas aí, graças a Deus, que a gente tem a solução através de Jesus Cristo. Então, reitero, essa leitura que o senhor fez, eu acredito que seja fundamental para a compreensão total da doutrina do pecado. E é um outro tópico na nossa declaração de fé, irmão Éder, que é tópico 8, página 102, que fala a relação do pecado de Adão com a pecaminosidade humana. E aqui entra aquela discussão, né? O pessoal diz assim, eu não estava lá, eu não dei procuração para Adão. O que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Então, é a declaração de fé, página 102, no tópico 8, ele vai trabalhar justamente esta ideia de que o pecado de Adão, claro, houve o pecado original de Adão, e por ser ele o cabeça da raça humana, todo o pecado ele acaba sendo reverberado para toda a raça humana. Então é importante que o professor também se depare com o tópico 8 da página 102 da Declaração de Fé. Isso, e isso resume basicamente, tem diversos textos, mas pelo menos 2 que a gente pode se ater aqui. O primeiro é Romanos 3 e 23, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E um outro texto que eu amo muito é o Salmo 51 e o versículo 5, quando o Davi, que também é um profeta, não é? Diz o seguinte: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E é muito importante que a gente explique o que é que Davi está dizendo aqui, né? Ele está dizendo o seguinte: seu pai, o Jessé, ele era um ser humano pecador. Sua mãe, que a Bíblia não menciona seu nome, também era uma pecadora. Então a junção de 2 pecadores só pode dar origem a um outro pecador. E essa é a verdade da Bíblia, não é? É interessante algo, eu vou voltar a tocar no assunto que o pastor Valber falou. Deus criou os seres humanos livres, tá certo? Deus criou livre. Só que essa liberdade mal utilizada trouxe a origem ao pecado. Então, para aquelas pessoas que dizem, como o senhor falou, eu não estava lá, a pergunta é, como é que você está lidando com o pecado hoje? Essa é a grande pergunta. Não é? Não tem como você escapar. Embora você não tenha diretamente culpa no pecado de Adão, você já nasce com a natureza corrompida como ele, não é? A partir do pecado. Então, você está fazendo um bom trabalho com isso? A gente acredita que não, porque o texto bíblico vai dizer que todo mundo pecou. Então, você não é parâmetro para ser bonzinho o suficiente para se comparar a Adão. Fiquemos com o que diz as Escrituras, não é? Tem uma frase bem interessante do Norman Geisler, na sistemática que ele fala, a página 70 e 75, eu vou resumir rapidinho. Deus não fez com que Adão caísse, pois, como já analisamos, Deus não pode pecar nem tentar ninguém nessa direção. Tampouco Satanás fez com que Adão pecasse, pois o tentador fez somente aquilo que o seu nome sugere. Ele não forçou, nem fez nada em seu lugar. Deus criou criaturas livres, e se é bom que sejamos livres, então a origem do mal é o mau uso da nossa liberdade. Foi o que aconteceu com o diabo e foi o que aconteceu com Adão. E há o texto de Romanos, que é citado também na nossa declaração de fé, que é Romanos 5 e 12, que diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Ou seja, a existência da morte como uma realidade universal é a declaração pública de que o pecado também é uma realidade universal. Exatamente, pastor. Então, vamos tentar aqui fazer um repasso só para a gente dar sequência a esse raciocínio. Então, a gente já viu a questão da definição do pecado, não é? Tanto à luz do Antigo quanto do Novo Testamento, que basicamente tem o mesmo sentido. Vimos a origem desse pecado, humanamente falando, que foi no Éden, por meio de Adão e Eva, embora o pecado em si não tenha se originado no Éden, tenha se originado nos céus, com aquele querubim ungido, né, que hoje é conhecido como diabo e Satanás, enfim, que sendo um ser pessoal, fez mau uso, como o senhor disse, Moeder, da sua liberdade e pecou contra Deus, e induziu muitos outros a fazerem mau uso da sua liberdade e pecarem contra Deus. Claro que o pecado dos anjos difere um pouco do pecado da humanidade, porque os anjos foram todos responsabilizados de uma só vez. Eles eram todos adultos, por assim dizer, maduros, não é? E perfeitos. Então, por isso que para eles não tem mais redenção. Mas também o próprio diabo, que fez isso nos céus, induziu não é? o homem a fazer isso. E o homem livremente cedeu a essa tentação, pecou contra Deus. E esse pecado, não é, trouxe
dentre outras consequências, a sua universalização. Como o senhor disse, né? Adão, como sendo cabeça de raça, pecou, mas em Adão não estava apenas, não é, o ser pessoal Adão, mas estava toda a humanidade, uma vez que ele era o cabeça de raça. E toda a humanidade nasce contaminada pelo pecado, como o senhor leu aí o Salmo 51 e Romanos capítulo 3 e Romanos também capítulo de número 5. Então, o pecado ele é universal porque o cabeça de raça pecou. Agora, me permita, pastor, que fique bem claro que a origem do pecado não se deu em Deus, Perfeito. como algumas linhas teológicas defendem. E aqui, como o senhor disse, a gente não quer trazer terminologias técnicas, nem nomes desses teólogos, teóricos, enfim. Mas queremos deixar bem claro que a origem do pecado não se deu em Deus. Adão e Eva não pecaram por um decreto soberano de Deus. Porque o que é que eles pensam? Nada escapa à soberania divina. Então, tudo que acontece é decretado minuciosamente, detalhadamente por essa soberania, inclusive o pecado. Só que dizer que Deus decretou o pecado vai comprometer o seu caráter moral. Isso. É fazê-lo coautor do pecado. E se chocam os atributos de Deus se chocam, não é? Santidade, bondade. Exatamente. Então eu quero só ler um texto aqui para corroborar esse pensamento, não é, que está em Tiago capítulo 1, que é muito conhecido e também é citado no esboço da superintendência. Estamos falando sobre a universalidade do pecado. Isso. Mas também estamos falando de que essa universalidade se deu por meio da decisão livre de Adão e Eva, e não por decreto divino. Não é? Capítulo 1, versículos 13 e 14, diz: ninguém sendo tentado, e a tentação aqui é a tentação para o mal, moral, não é, para o pecado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Não é? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a responsabilização do pecado é humana, porque é humana a decisão de pecar. Não é? Agora, me permita, pastor, só fazer aqui uma rápida provocação, não é, que tem a ver com a hamartiologia, é que, embora o homem nasça contaminado pelo pecado, herdeiro do pecado original, lá de Adão e Eva, como a gente está discorrendo aqui sobre essa questão da universalidade do pecado, ele só passa a ser culpado pelo pecado a partir do momento que faz uso da razão. Sim. Ou seja, porque alguém pode pensar, não é? Então, uma criança de braço, não é, uma criança muito pequena, se ela morrer, ela está em pecado e ela vai para o inferno. Não, essa criança só passará a ser responsabilizada a partir do momento que ela fizer uso da sua consciência moral, Isso. uso da sua razão. Não é? Até então, apesar de ter sido contaminada pelo pecado, ela não é responsabilizada pelo seu pecado e, se morrer, morre inocente, não é? Alcançada pelo sacrifício de Cristo e, portanto, vai para o céu. Aí alguém pode perguntar, com quantos anos? A gente não pode dizer. Não pode dizer. E a gente não precisa, né, usar outros métodos, que aí já vai para uma outra doutrina, né? Porque aí eles erroneamente pensam que o batismo em águas regenera. Sim. E aí diz, olha, a gente batiza as crianças porque, se ela morrer, ela já está batizada e o batismo, enquanto sacramento, purifica e aí ela vai para o céu. Não. Então, todo ser humano nasce debaixo do pecado, mas só é responsabilizado pelo pecado a partir do uso da sua consciência, a partir do uso da sua razão. A partir daí, ele é responsabilizado e tem que se arrepender e confessar a Cristo como Salvador. E o senhor trouxe um assunto que está na nossa declaração de fé, tópico 7, fala sobre página 101. as grandes doutrinas da Bíblia. A situação dos recém-nascidos e das crianças. Sim. Ele diz o seguinte: até os bebês recém-nascidos e as demais crianças que ainda não conheceram experimentalmente o pecado já possuem uma natureza pecaminosa. Ou seja, eles já nasceram pecadores. Aí diz assim: o Senhor Jesus, porém, quando se referiu à situação das crianças, afirmou que das tais é o reino de Deus. Abre aspas, deixai pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Aí ele diz o que o senhor estava falando. Em relação à responsabilidade pessoal, considerando que algumas crianças desenvolvem-se no aspecto moral mais cedo que outras. Varia, né? Por isso que não tem como dizer assim, não, 7 anos ela tem responsabilidade. Não. Mas se ela tiver um problema de retardamento mental, de desenvolvimento cognitivo,
ou por conta da consequência do pecado estar tão agravante, crianças com mais tenra idade já têm consciência. E do ambiente que vive. Isso. Às vezes não aprende a palavra de Deus desde a tenra idade. Né? Aí ele diz assim, considerando que algumas crianças desenvolvem-se no aspecto moral mais cedo que outras e que a Bíblia não define para isso uma idade, não é possível atribuir-lhes culpa até que elas façam bem ou mal conscientemente. Isso. Entendemos que a obra da redenção realizada pelo Senhor Jesus em favor de todas as pessoas proveu salvação aos que vierem a falecer em tenra idade. Então, não há como contestar, né? Porque aí se diz assim, não, Deus decretou que Adão e Eva pecassem, mas de alguma forma ele vai fazer, ele vai criar alguma forma de responsabilizar. Aí é forçar demais, né? É verdade. A gente volta àquela fala original, daí a importância de conhecer bem a doutrina do pecado. A gente vê que o evangelista Val problematizou, né, trouxe aí essa problematização, que é interessante e pode ser até uma pergunta, no bom sentido, pode ser uma pergunta até na sala de aula. Com certeza. Então, a gente precisa diferenciar pecado herdado, pecado praticado, compreender a abrangência e a significação do pecado original. Essa questão aí foi bem enfatizada também pelo evangelista para alguém não estabelecer data. Existe até uma questão legal que é da maioridade penal. Um país é com 7, outro país é com 13. Então, essa é uma discussão que a gente não pode, como o senhor bem pontuou, a Bíblia silencia. Então, a gente precisa ter uma compreensão do que é o pecado herdado. Aí, o evangelista, o presbítero, leu aí o Salmo 51, o salmista diz que já nasce em pecado. O Senhor corroborou com a leitura da declaração de fé, que é texto secundário depois da Bíblia para essa lição. Então, a gente tem que ter toda essa construção, toda essa compreensão bíblica, teológica, para evitar possíveis prejuízos doutrinários, tanto em relação às teologias modernas, como até uma compreensão equivocada partindo dessa má compreensão do pecado original. E lembrando, irmão Éder, que ninguém será julgado diante de Deus pelo pecado de Adão. Sim. As pessoas serão julgadas pelos seus pecados pessoais. Porque o pecado é uma realidade. Na raça humana, a gente já viu aqui, é universalidade. Você tem o pecado como sedutor externo ao homem e você tem o pecado como agente dominador no homem. No homem, claro, no homem natural, no homem sem Deus. Porque no homem que passou pelo processo do novo nascimento, Paulo vai dizer em Romanos 8:3, que a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado. Ou seja, nós não fomos salvos ainda da presença do pecado, mesmo sendo regenerados, continuamos pecadores e pecadores regenerados, e nós estaremos prestando conta diante de Deus pelos nossos próprios pecados. Nossos próprios pecados, seja ele por palavras, seja ele por pensamento, e seja ele por obras. E talvez seja o pensamento, vamos dizer assim, hipoteticamente, dos 100% de pecado. Hipoteticamente, assim, para ser pedagógico. Eu acho que 95% desses pecados estão dentro Eles nascem aí, né? de nossa mente. Eles nascem aí, é por isso que Jesus usa Mateus 5, 6 e 7 para tratar essa questão no Sermão do Monte. E esse ponto que o senhor toca fala da questão da corrupção total, né? O homem, ele está corrompido de sua forma total. A gente viu o pastor citando aí a declaração de fé. E a gente precisa ter cuidado para entender que Deus vai nos responsabilizar pelos nossos erros. Não é? Embora Adão tenha dado o pontapé inicial para que o pecado entre no mundo e a gente se torne escravo dele, no sentido humanamente falando escravo, Jesus também vem e nos liberta desse jugo do pecado. Sim. Agora eu vou citar alguns textos para que você anote, professor, para estar lendo com o seu aluno sobre essa questão de o pecado ter afetado realmente o homem em sua plenitude. Por exemplo, afetou o seu corpo, por favor anote, Romanos capítulo 8, verso 10. Afetou a sua alma, Romanos capítulo 2, verso 9. Afetou o seu espírito, não é? Além de Efésios 2, que o pastor citou lá, que estávamos com espíritos, nós éramos mortos em relação a Deus, 2 Coríntios 7 e o verso 1 vai tratar do espírito do homem como estando morto. Então, o corpo humanamente vai morrer, a alma e o espírito distante de Deus também morrem. Lembrando que isso também vai afetar as faculdades que o homem exerce, que o pastor falou aqui de pensamento, e os pecados que a gente pode cometer por lá, né? Pecados que a gente pode cometer por ações e pecados por palavras. Mas, por exemplo, o intelecto, Isaías 1 e 3,
demonstra isso. O intelecto do homem está manchado. As suas emoções não são confiáveis. Jeremias capítulo 17, verso 9. A sua própria vontade, Efésios 4, 18. Muitas vezes a vontade do ser humano não é nem de acertar, não é? É muito mais fácil, os jovens, a gente trabalha com jovens, sabe disso, é muito mais fácil errar do que acertar, eles dizem. E é uma realidade que prova que a natureza está corrompida. E é por isso que precisa do auxílio do Espírito Santo, dominando isso com o fruto do Espírito, que Paulo trata muito bem sobre isso, né? A consciência, 1 Coríntios 8 e 7, a própria razão humana, e aí vai entrar daqui a pouco o segundo tópico para mostrar para a gente, porque essas teologias que vieram deturpar a doutrina do pecado estão fazendo isso, porque o homem, a sua razão está deturpada, não é? Tito capítulo 1, verso 15, e infelizmente até a sua vontade, conforme Tito 13:3, está também afetada pelo pecado. Então, em resumo, pastor, o homem foi totalmente atingido pelo pecado, mas ele pode responder através da graça de Deus de forma positiva à salvação de Deus, conhecendo a palavra. Então, querido professor, a gente está falando hoje, provavelmente você está assistindo essa aula bem antes, é um dia legal também para convidar pessoas não crentes, é um dia importante para convidar pessoas que estão fracas, para que eles possam entender o poder que o pecado tem, mas principalmente o poder da palavra sobre isso, e que eles podem sim nascer de novo, não é? Porque esse é o grande ato do Senhor Jesus Cristo, a possibilidade que Ele nos dá da regeneração. E isso aí é bem ilustrado no capítulo 7 de Romanos, né? Depois você pode ler com tranquilidade o capítulo 7 de Romanos, mas eu vou ler aqui pelo menos uns 3 textos. Capítulo 7 de Romanos, versículo 14 ao 17, diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Paulo deixa claro aqui a lei do pecado. Pecado que exerce esta força dentro de nós. E mesmo que, nascido de novo, o Espírito Santo habitando em nós, Romanos 8, Paulo vai falar isso em Romanos 8, habitando dentro de nós, Paulo vai dizer lá em Gálatas 5 e 17, de que há uma batalha espiritual entre a antiga natureza e a nova natureza. Por isso que Paulo aconselha aos Gálatas, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Mas quais são as principais teorias que procuram deturpar este conhecimento bíblico, esta revelação bíblica sobre o pecado? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a segunda lição, que tem como título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. E no bloco anterior nós falamos sobre a definição, sobre a universalidade do pecado e sobre a corrupção total, né, que é o termo utilizado por nossa declaração de fé. E agora nós vamos para o segundo tópico, teologias modernas, teologia do pecado social, teologia da libertação e liberalismo teológico. Vamos fazer uma invertida aqui agora. Vamos, primeiro, teologia do pecado social, pastor Sérgio Jeremias. O que é que o senhor pode comentar aqui e esmiuçar para o professor que está nos acompanhando? Que é claro, é possível que tenhamos professores que não tenham a familiaridade com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de teologia, então é importante que venhamos a trazer aqui uma explicação clara e objetiva. Não é um termo tão comum para nós, né, a estudar sobre a questão da concepção, da ideia do pecado social. Mas eu diria que, primeiro, a gente tem que... Aquilo que a gente construiu nos 2 blocos anteriores é entender que o pecado não é uma ideia, não é uma sugestão, não é uma concepção relativa, é um absoluto doutrinário. Isso aí é inegável. A gente tem que partir, resumir tudo que a gente estudou nos 2 blocos e entender isso. O pecado, tanto em sua origem, sua abrangência, sua universalidade, é um absoluto doutrinário inegociável.
E vale destacar de que, como absoluto doutrinário, quem define pecado é Deus. Isso. É a sua palavra, não é a legislação humana, porque às vezes a legislação humana pode até tornar legal uma prática imoral. Ela é legal, mas não é moral. Quem define o que é pecado não é a Constituição, não é o Código Penal, não são os códigos de leis humanos, mas é a própria palavra que é a revelação de Deus. Por isso a importância dos 2 blocos, a gente falar muito sobre a questão daquilo que a Bíblia diz. Então, o comentarista trouxe aqui 2 datas que eu acho que é interessante, eu acho que quem gosta de humanas, a década de 1960 foi uma década emblemática, em todos os aspectos. Basta a gente entender que foi nessa década que surgiu a Revolução Sexual, na França, aqueles movimentos lá. Aqui no Brasil e em toda a América Latina surgiu a questão dos grandes movimentos esquerdistas baseados nos pensamentos marxistas, Valancário, 1960. A gente teve aqui no Brasil, a gente teve o início da MPB, foi exatamente na década de 60. A gente teve a sugestão da pedagogia libertária, surgiu na década de 60, é aí que se levanta como grande ícone da educação. Paulo Freire escreveu em 68, na década de 68, a pedagogia, o evangelista Valbo gosta, a pedagogia do oprimido. Isso. Então, a igreja, ela passou a tomar uma certa posição, e a gente fala aqui da Igreja Católica, porque essa teologia, a teologia do pecado social, parte do pensamento católico. Em 1963 a 65 foi criado, ou foi estabelecido o chamado Vaticano II, Concílio do Vaticano II. 2 papas, porque morreu, e criou a ideia de qual é a igreja do século, como a igreja deveria se modernizar. Havia essa preocupação social e a preocupação do crescimento do pentecostalismo. A gente está vivendo aqui a segunda onda do pentecostalismo, surgimento de novas igrejas, então a igreja ficou preocupada com esses aspectos sociais e com o crescimento do pentecostalismo. Aí a ideia do Vaticano foi exatamente do que fazer para modernizar a igreja. Aí é quando surge esse pensamento da igreja como um elemento de transformação. No Vaticano II, criou-se, eu acho que o senhor citava aí o livro, ele vai falar da doutrina social da igreja, que se estabeleceu que a igreja deveria ter um pensamento do engajamento social ao invés de evangelização. Aí é que vem esses 2 concílios, que na verdade seriam 2 conferências, a segunda e a terceira conferência dos bispos latino-americanos, em 68, foi na Colômbia, em 79 no México, e foi para discutir exatamente o que o concílio determinou. Aí é que surge o que o comentarista diz aqui. Se constrói por meio das estruturas sociais, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Então, criou-se aqui, cunhou-se a ideia do que seria pecado social. O que seria pecado social? Todo ato de injustiça ou de agravância à sociedade, desmatamento, pesca predatória, corrupção, então criou-se a ideia do pecado social. Aí a gente pergunta, mas o que é de errado nisso aí? Aí aqui que o comentarista fala, tanto em relação aí a gente desconstrói o pecado original. Então o pecado original que estaria sob a responsabilidade do homem passou agora a estar numa construção social. Então o desvio da ideia de pecado ele é modificado, e também a redenção, que a redenção, ao invés de ser no sangue de Cristo, basta a igreja se engajar com o propósito de resgatar as questões sociais, e aí o homem entraria na questão da redenção. Então eu diria que, para começo, seria esse aqui o perigo, a ideia de distorcer a ideia do pecado original e a ideia da redenção com o aspecto da proposta social. É que o pecado, só em síntese, o pecado deixa de ser uma realidade espiritual para ser exclusivamente uma estrutura social. Porque, por exemplo, o evangelista Valber, o pecado ele tem repercussões em todas as áreas. Por exemplo, a questão da pobreza. Por que existem pobres? Foi Deus que fez o indivíduo pobre? Foi Deus que fez um indivíduo rico? Não, Deus deu toda a estrutura da terra, deu todos os meios possíveis de explorar esta terra, crescer e multiplicai-vos e enchei a terra. Entretanto, é justamente o pecado, o homem egoísta, o homem que não pensa no próximo, no amor ao próximo, faz com que esta bênção de Deus que foi dada para toda a humanidade possa se concentrar na mão de meia dúzia de pessoas. Então, isso não é um problema social, isso é um problema teológico na matriz que está lá em Gênesis capítulo 3.
Exatamente, pastor. Eu estava ouvindo a explanação, né, do pastor Sérgio Jeremias, né, o senhor também agora complementando, e pensando, né, que, de fato, essa questão do pecado social é uma teologia que, no âmbito católico, chama-se teologia da libertação, É o e no próximo âmbito tópico, né? não é protestante, é a teologia da missão integral. Ambas teologias não são emanadas nem subordinadas à Bíblia Sagrada, mas são teologias subservientes aos ideais marxistas, gramscistas, não é? E que, portanto, deturpam absolutamente o que vem a ser pecado, não é? E, consequentemente, qual seria a solução para esse pecado. Nós já vimos, não é, que o pecado não é apenas um mal social, embora o pecado tenha sua abrangência também na sociedade, sem sombra de dúvida. Como o senhor disse, a pobreza, né, a desigualdade social, não é, a fome, não é? Enfim, todas as mazelas de uma sociedade, em última análise, são oriundas do pecado original, lá de Adão e Eva. São desdobramentos, não é? Mas o pecado em si não é apenas isso. E a solução para o pecado não é apenas, como disse, a reconstrução de uma sociedade, não é? Até porque essas teologias emanadas do marxismo descartam Deus. Sim. Então são teologias que vêm da mente do homem e não da Bíblia Sagrada. Mas o pecado, nós já vimos aqui o que é, e quem tem autoridade para falar sobre o pecado é justamente a palavra de Deus. Isso. E a solução para o pecado não está em construções sociais ou em reconstruções sociais, está justamente em Cristo Jesus. O texto da leitura bíblica no caso está em Romanos 3, né? Em Romanos 3, versículos 9 ao 20, ele fala sobre o pecado e sobre a universalidade desse pecado. Mas no capítulo 3, no versículo número 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a salvação ela não vem de uma construção social, ela vem da graça divina. E essa graça divina se manifesta por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né, através do qual ele pode redimir todo e qualquer ser humano que se arrepender e confessá-lo como seu único suficiente Salvador. Então, é uma visão absolutamente deturpada, que vai levar a um estilo de vida absolutamente deturpado e que vai comprometer definitivamente a salvação desse homem. E, na verdade, é a prática do pensamento da Babilônia, né, do que estudamos na lição passada, né? Porque, irmão Éder, se a matriz de tudo é Deus, se Deus criou o ser humano e o homem pecou contra Deus, e a gente vê no próprio livro do Gênesis a repercussão desse pecado em toda a criação. Sim. É Deus dizendo a Adão, olha, a terra irá produzir espinhos e abrolhos, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, houve todo um desdobramento em relação à criação como um todo por conta do pecado de Adão. O grande problema da teologia social, do pecado social, da teologia da libertação, que no âmbito protestante, a TMI, né, teologia da missão integral, que alguns dizem assim, não, mas ela não diz isso que se diz, não. Mas se você pegar o livro e começar a desdobrar, a sentar, você vai perceber que é a solução humana dentro de uma perspectiva sociológica para os problemas do homem. Como é que vamos resolver o problema do pecado, se não a partir daquilo que Deus estabeleceu que seria a solução do pecado? Então, o homem não pode usar, e aí vamos ilustrar aqui, usar a teologia do pecado social, da teologia da libertação, liberalismo teológico, como fontes primárias para a resolução de problemas do homem, é a mesma coisa que Adão fez lá, quando pegou folhas e foi tentar resolver os seus problemas. Então, o homem não tem como resolver o problema do próprio homem. Agora, claro, não estamos dizendo com isso que não haja uma responsabilidade social. A igreja tem uma responsabilidade social, mas o Estado que recebe dos seus cidadãos o imposto, tem a responsabilidade de transformar toda esta arrecadação no bem-estar social do cidadão, porque isso está dentro da Constituição. Então, não estamos aqui dizendo que não seja importante o social é importante, mas existe a responsabilidade da igreja nesse aspecto, a responsabilidade minha enquanto cidadão e a responsabilidade do Estado que recebe todos os recursos necessários para empregar na sociedade e promover o bem-estar social. Exato. A grande questão, pastor,
que a nossa sociedade está fazendo exatamente o que Adão fez. Tentar empurrar a culpa para outra realidade, né? O pecado trouxe essa grave questão. O homem, ele não assume a sua responsabilidade como pecador. Quando Deus pergunta a ele, você fez isso por quê? Aí ele vai e diz que foi a mulher. A mulher diz que foi a serpente. Transferência de culpa. Transferência de culpa. É. E aí, se a gente for analisar direitinho, o liberalismo teológico, embora o autor tenha colocado a teologia do pecado social e libertação primeiro, é um desdobramento da teologia liberal, que nasce lá com Schopenhauer e os filósofos, perfeito. que dizem o seguinte: a Bíblia não precisa ser entendida à luz dela mesma. A gente vai criar um novo método para entender as Escrituras. E aí a Bíblia não é mais a inerrante e infalível palavra de Deus. Quando ela não se torna mais isso, aí conceitos como o pecado precisam ser reescritos, questão de salvação precisa ser reescrita. Então, o nascedouro desse malefício que a gente está estudando hoje é o liberalismo teológico, que muita gente, felizmente, nem conhece, mas compra livro de Calbart, né? E outros autores que defendem que a Bíblia, Rudolf Bultmann, entre outros autores, que defendem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso torna a doutrina do pecado, em Gênesis de 1 a 11, né? Não seria mais literal, seria mitologia, e isso quebra todas as doutrinas. Então, o nascedouro disso aí está na deturpação das Escrituras, vindo da teologia liberal, culminando com o pecado social e outros problemas que vão vir, mas é fácil vencer isso aí. É fácil, é só voltar para a Bíblia. Isso. É o retorno às Escrituras. Isso. É o que a gente está tentando fazer aqui hoje. E o grande problema é justamente não ver na Escritura a fonte de autoridade. A Perfeito. Bíblia é a fonte de autoridade. Até o século XVIII, ninguém se questionava que a Bíblia fosse a palavra de Deus. Então chega o liberalismo. Isso. O liberalismo filosófico que influenciou e criou a chamada teologia liberal de Friedrich Schleiermacher. Né? Ele criou pegou a teologia ortodoxa, casou com o liberalismo e gerou uma filha chamada teologia liberal, que tanto problema causa, e principalmente o senhor trocou num assunto que foi de uma lição que nós estudamos aqui sobre a questão hermenêutica. E antes dizia assim, e isso à luz do próprio texto bíblico, vamos estudar a intenção do autor. O que é que o autor está dizendo? A gente vai para o contexto histórico, cultural, linguístico, geográfico e tal. Ele disse isso para lá, contexto, e vamos extrair de lá para cá, contextualização. Só que a nova hermenêutica, fruto do liberalismo teológico, disse assim, não, o texto significa para a gente o que a gente quer que ele signifique hoje. E aí entra um problema que é até contraditório, evangelista Valber, porque veja só, por exemplo, se fala muito que a Bíblia é um livro mitológico, é um livro patriarcal, é um livro que reproduz a religião primitiva do Israel antigo, que não deve ser considerado. Esse mesmo pessoal que fala isso da Bíblia, que a Bíblia é misógina, retrógrada, etc, é o mesmo livro é o mesmo pessoal que pede para que a Bíblia seja reescrita. Ou seja, se a Bíblia é um livro mitológico, se a Bíblia é um livro retrógrado, se a Bíblia é um livro ultrapassado, então despreze. Sim. Esqueça a Bíblia. Ninguém se preocupa com estar condenando ou ir na contramão de Chapeuzinho Vermelho. Ninguém vai brigar com Papai Noel. Né? Vamos destruir Papai Noel. Ninguém vai nem na contramão. Aí diz que a Bíblia é mitológica, a Bíblia é misógina, retrógrada, mas o discurso é: vamos reescrever a Bíblia. Em outras palavras, eles admitem inconscientemente a autoridade poderosa e transformadora da Bíblia na vida das pessoas. Com certeza, pastor. O poder de influência, né, de doutrinação que a Bíblia exerce, porque a Bíblia é o livro de Deus. Glória a Deus. Então, eu estava pensando aqui, para tentar, assim, pelo menos da minha parte, fechar o raciocínio em relação a esse tópico, dizer o seguinte, que tanto o liberalismo teológico como a teologia social, do pecado social, são teologias humanas. Isso. Que parte da mente do homem. E elas jamais poderiam dar certo. E elas jamais poderiam ser adotadas, jamais podem ser adotadas por um verdadeiro cristão. Por quê? Liberalismo teológico é uma teologia humana que parte de uma mente, de mentes incrédulas. Céticas, né? Céticas. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia talvez contenha a palavra de Deus. Ou, do ponto de vista subjetivo, se torne
a palavra de Deus. E aí tira todos os elementos sobrenaturais da Bíblia, não resta praticamente nada, não é? Então, o liberalismo teológico parte de mentes incrédulas, céticas. E a teologia do pecado social parte literalmente de mentes ateias, ateístas. Sim. Porque são baseados em Karl Marx, que é um dos principais cavaleiros do ateísmo, não é, da história recente. Então, é claro que essas teologias só poderiam gerar o quê? Uma conduta pecaminosa. Não é? E por quê? Porque partiram de mentes incrédulos e ateístas. E aí, capítulo 5, não é, que já foi citado, mas eu quero citar o versículo 19 de Gálatas, não é, pastor? O que é que vai vir dessas teologias apartadas de Deus, apartadas da regeneração, apartadas da santificação do Espírito Santo, apartadas da purificação da palavra de Deus? O que é que vai partir dessas mentes? Ideias totalmente pecaminosas e carnais. Gálatas 5,19 diz, porque as obras da carne, porque o pecado distorceu a natureza humana e criou nela uma inclinação contínua para o pecado. Então ele diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí ele traz aquela lista sombria, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, olha o perigo, não herdarão o reino de Deus. Então, liberalismo teológico e teologia do pecado social são teologias absolutamente carnais, humanas, pecaminosas, que vão gerar um estilo de vida pecaminoso e que vão comprometer definitivamente a salvação. Me permita um adendo, eu estava com o texto na mente e a gente comentou aqui, mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, já previa que isso aconteceria em 2ª carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 4, eu vou ler só 2 versículos, verso 2 e 3, diz assim: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão, tem a versão da área que diz, não suportarão, isso, não é? A sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É exatamente o que a gente está vendo aí. E eu acho interessante, pastor Jeremias, nosso tempo já está apertado, mas tem um texto aqui que eu gostaria de ler, 2 textos exatamente, que diz assim, primeiro é 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então mostra que a nossa batalha não é contra pessoas, a nossa batalha é contra entendimento, contra as mentes. Paulo diz aqui, as mentes que estão obscurecidas com todos os conselhos e altivez e que decorrência disso se levantam contra Deus. Então, isso fica claro de que essa estratégia de Satanás, ela entra no campo das ideias. Satanás, ele trabalha, mobiliza as mentes das pessoas, porque é aí na aculturação e na dominação da mente que ele consegue o seu maior trunfo. Verdade, pastor. Daí o grande avanço no chamado Guerra Fria, né? Sem armas, mas infelizmente no campo do que o senhor falou aí, no campo das ideologias. O senhor estava falando aí, eu me lembrei do texto que Paulo disse que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então deveria ser a igreja tomar um posicionamento de ser essa força de resistência contra essa ideologia. Infelizmente, a gente vê que essa força de resistência em algum momento está fragilizada. A gente observa aí, o evangelista Val fazia menção dessas teologias, que no próprio antro, no próprio ambiente onde ela foi criada, sofreu resistência. Nós temos aqui os 2 ícones, como fala no caso de Gutierre, que era o peruano, que hoje ainda está com 95 anos, aniversário esse mês, agora passado, 95 anos. E também o Boff também está com 80 e poucos anos. Então, os 2 grandes ícones da teologia da libertação sofreram resistência dentro do próprio ambiente católico. Tal é que a pressão foi grande que o Boff, em 92, renunciou, veio a casar, o outro ainda permanece seguindo os mesmos princípios. Mas o que é que eu quero dizer com relação ao que o senhor falou? Que enquanto que sofreu resistência pelos conservadores católicos, abriu-se aí o grande leque no meio evangélico. O evangelista Val lembrou aí a questão do TMI, que surgiu dentro do ambiente do pentecostalismo até. Então, é preciso que a gente tenha compreensão que isso é um ataque de Satanás
o campo das ideias. Por que é que houve resistência no próprio catolicismo e nos cristãos conservadores evangélicos? Porque o embasamento dessas teologias, elas não é a palavra de Deus, é o embasamento marxista desses pensamentos que bem lembrou o presbítero Ed, vem lá de trás e que infelizmente tem consolidado no nosso meio, e aí precisa que a igreja se torne força de resistência. Eu queria chamar o próximo tópico, irmão Éder, nós estamos com um tempo bem apertadinho, mas antes de o senhor comentar rapidinho aí, dar uma visão bem panorâmica, eu queria ler 2 textos aqui que eu acho interessante, que ilustram muito bem isso que nós aqui comentamos. Por exemplo, está falando no capítulo 3 de Gênesis, versículo 7, Adão pecou, abriram os olhos, o texto diz, versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Esta foi a solução do homem para a sua situação de pecado diante de Deus. Mas qual foi a solução de Deus para o homem em relação a ele mesmo? Veja o versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ou seja, é redenção. Você não vai resolver o seu problema com a sua solução. Você vai resolver o seu problema com a solução que eu vou dar a você, porque o problema seu é comigo. E aí nós temos a normalização do pecado. Rapidamente aí, que síntese que a gente pode fazer desse tópico? Muito bem. Então, partindo do pressuposto que no primeiro tópico nós trabalhamos a doutrina, no segundo a deturpação da doutrina, agora vem a praxis. Uma doutrina bíblica deturpada como a doutrina do pecado gera isso aqui. Crise ética e moral. Então, o que a gente está vivenciando nos nossos dias, não só no Brasil, no mundo todo, de até novas conceituações, né? Pecados e crimes sendo legalizados, vem disso aqui. Essa crise ética e moral, ela está ligada ao pensamento teológico que a gente viu anterior, e ideológico, vamos ser sinceros, né? Ideológicos e teológicos. A gente está tratando aqui de teológico porque é mais interessante no sentido bíblico, mas ideológico também. O pensamento ideológico, principalmente do marxismo cultural, traz à tona a ideia da ética e uma moral frouxa, uma ética e uma moral que ela pode ser alternada, dependendo de quem governa, e isso é muito perigoso. Nós temos a questão da imoralidade sexual, que é casamento não precisa mais de uma vida de pureza, né? A famosa virgindade não é usada como algo positivo, pelo contrário, é pejorativo, né? Um jovem ser virgem aí é algo pejorativo, mas na igreja a pureza precisa ser preservada. É o que o pastor vem tocando bastante, né? Nos nossos cultos de doutrina. Jovem cristão tem que permanecer assim, porque é assim que Deus é glorificado. É tão bom entrar no templo com a cabeça e a mente, não é, livre desse tipo de pecado. Deus não quer isso para você. Adultério é pecado, fornicação é pecado, e esses pecados são tratados na realidade da imoralidade sexual. E por fim o autor coloca a questão da dessacralização da vida. A vida como um ser desde a sua concepção é definida pelas Escrituras, não é? Nós encontramos isso em Jeremias capítulo 1, quando o Senhor Deus diz que conhecia ele antes mesmo dele ser nascido, né? Ser retirado do ventre da sua mãe. Deus estava o formando, conforme no Salmo 139. Então, tudo que está de errado no mundo hoje vem de ideologias, formas de pensar, e é por isso que o conselho de Paulo está aí para a gente. Pregue a sã doutrina. Pregue a sã doutrina, porque é o remédio, pastor. O remédio para resolver todos esses problemas é um só. Bíblia no povo, Bíblia nos crentes, Bíblia nos não crentes, nas redes sociais, Bíblia, e assim talvez a gente consiga ser essa barreira que o pastor Sérgio tanto falou aí. Portanto, professor, se prepare, estude a lição, exponha a lição em sala de aula, pedindo aos seus alunos e promovendo a participação dos seus alunos na leitura do texto bíblico, que é importante não apenas conceituar o que nós estaremos estudando, mas, acima de tudo, fundamentarmos nas Escrituras o tema que está sendo abordado. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção em favor de todos os professores e alunos que estarão estudando esta lição. Pastor Sérgio, o senhor poderia nos dar a honra? Vamos orar, pastor. Eu queria orar baseado ou com base no texto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. 2 Timóteo 3,14. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez com os teus servos, pastor Nadir Jackson, o evangelista Valber, o presbítero Ed, para juntos, meu Pai, aprender a tua palavra,
e esperamos que os objetivos sejam alcançados, que Tu venhas abençoar cada professor com a responsabilidade que tem de formar o caráter cristão, assim como a cada aluno, meu Pai, que vem aprender e não somente estar na teoria, mas colocar na prática para o engrandecimento do Teu nome e também de serem força de resistência contra todo o mal do espírito de Babilônia atuante no nosso mundo. Ajuda a todos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a segunda lição com o título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Na próxima semana veremos a terceira lição com o tema O Perigo do Ensino Progressista. E esperamos contar mais uma vez com sua audiência. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.